E fala, piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Hora da Roça. E o tema que eu trago a vocês hoje é como fazer o plantio de suculentas, turma. Aqui na chácara eu tenho algumas mudinhas em vasos que estavam inclusive largadas em um canto, bem esquecidas, e eu decidi trazer elas para uma parte de um jardim aqui que eu estou montando e preparando, e que realmente não são muitas plantas ao redor que fazem o sentido real com suculentas, mas vai trazer um ambiente bem bacana ali para elas. E pessoal, sendo bem sincero, eu não tenho muito conhecimento na minha área de especialidade suculentas, inclusive eu não sei o nome de todas, mas aqui na descrição do vídeo vai estar tudo bem detalhadinho com os nomes, para caso você queira adquirir plantas semelhantes. Mas nesse vídeo eu quero mostrar a vocês a maneira correta de fazer o plantio delas, falando sobre a terra que deve ser utilizada e o ambiente mais adequado. No meu caso, eu vou fazer o plantio diretamente no solo, ou seja, ao ar livre. Então são métodos diferentes do que simplesmente você ter no vaso e ter dentro de casa. Nesse caso eu vou mostrar para vocês realmente esse transplante e propriamente a transformação ali do ambiente, beleza? Então, sem delongas, solta o vídeo. Pessoal, essas daqui são as mudinhas que eu comentei para vocês. Elas estão em um vaso com substrato que não é indicado para suculentas. É basicamente um substrato aí que você consegue encontrar em qualquer canto. Não é um substrato arenoso. E essas plantas, como eu disse, são muito resistentes. Inclusive, todas essas que vocês veem, são algumas suculentas que são recomendadas para iniciantes. Pessoas que nunca mexeram, nunca trabalharam com suculentas, justamente porque elas proporcionam um sucesso maior. E elas estavam, inclusive, a sol pleno, sem cuidado nenhum, para vocês verem o quanto que são resistentes. Já logo aqui ao lado tem uma carriola com um solo muito indicado para o cultivo de diversas plantas. Mas se você clicar nesse link, nesse card que está aparecendo aqui em cima no canto superior direito, você vai ser redirecionado para um vídeo onde eu explico como fazer esse solo. É um solo que eu mesmo costumo preparar, que ele é muito indicado para o cultivo de diversas plantas e proporciona um crescimento muito rápido e também muito vigoroso. E lá também eu fiz uma carriola cheia. Eu já usei um pouco para o cultivo de outras plantas, mas aqui agora para vocês eu estou com outro saco de areia, porque são plantas que precisam de um solo bem mais arenoso. Esse balde ele possui capacidade para 20 litros e naquele vídeo eu coloquei metade dele contendo areia. Vou adicionar mais metade, ou seja, ao todo seria um balde cheio de areia. Agora sim, feita a mistura, bora para a área mostrar como vai ser feito o plantio. E como são plantas, pessoal, que realmente não precisam aprofundar muito na hora de fazer o plantio, eu vou utilizar simplesmente essa ferramenta para fazer as pequenas covas, os pequenos berços de plantio. Moçada, mas é importante lembrar que isso só é possível caso o canteiro já esteja preparado, um canteiro que realmente não seja um solo compactado, um solo duro. Então esse é o caso do vídeo, um local em que já está praticamente pronto para receber as mudas. No próximo vídeo, depois desse que vocês estão assistindo, eu vou forrar aqui com areia e também pedrinhas brancas, que vai destacar bastante. E as suculentas, eu vou plantar algumas aqui próximas às tillandsia e também outras aqui fechando essa outra parte do jardim. E esse ambiente, pessoal, ele pega aproximadamente de 4 até 6 horas de sol durante o dia e ao longo dos anos, né, essas plantas vão crescer um pouco mais e vão proporcionar uma sombra um pouco maior. E detalhe, pessoal, todas essas plantas que vocês veem, tem um vídeo aqui no canal, tem card aparecendo e link na descrição, como por exemplo aqui a mini pitanga, o clorofito, orquídea da terra, a pata de elefante, a própria bromélia. São plantas que normalmente costumam se espalhar bem facilmente pelo ambiente. Elas mesmo vão se expandindo durante o local de cultivo. Ou seja, se você plantar essas duas plantas, uma aqui e a outra aqui, por exemplo, bem próximas, em pouco tempo tudo isso aqui vai estar fechado com elas, justamente se forem plantadas no ambiente correto e com o solo ideal. E é exatamente isso que eu vou fazer. Então é muito simples, é só você cavar relativamente um pouco a mais do tamanho que estão dentro do vaso, para que elas tenham espaço para o crescimento radicular. Pessoal, se vocês repararem, nesse pedaço tem uma parte de um encanamento, mas como ele está relativamente profundo, não vai interferir plantar essas suculentas aqui na parte de cima dele. Dessa maneira, você vai adicionar a mistura que foi feita ao redor e na parte inferior, pressionando um pouco as laterais para que a planta ela consiga fixar no local. E um detalhe extremamente importante, pessoal, você deve retirar a planta de dentro do recipiente, seja um pequeno vaso ou um pequeno saquinho, com bastante cuidado para não danificar o sistema radicular da planta. Dessa maneira, ela vai conseguir se adaptar no local de maneira muito mais fácil.
esse porte que elas se encontram, são plantas relativamente pequenas e elas não estão entrando em contraste com o solo, justamente porque ele ainda não foi forrado do jeito que eu pretendo, colocando pedras brancas que vão realçar essas plantas que possuem essa tonalidade em verde mais escuro, tanto as tillandsias como as próprias suculentas. E isso, turma, vai dar um destaque bem grande, então fiquem ligados no próximo vídeo. Mas para finalizar esse, não esqueça de fazer uma boa irrigação logo após o plantio, lembrando que suculentas são plantas que não toleram muita água. O normal, padrão, é você fazer uma boa rega agora no momento do plantio e você só vai fazer as regas normalmente de 2 a 3 vezes por semana, lembrando que é sempre pouca água nos locais que você vai fazer o plantio dela. E por isso que é sempre bom você saber o local que será feito o plantio dessas mudas, pois se você colocar plantas que não podem receber água junto com plantas que precisam de água, como que você vai fazer esse sistema, né, de regas, já que você pode até ajudar uma das plantas, mas vai prejudicar o crescimento da outra. Então você sempre tem que fazer um planejamento adequado. E como vocês podem ver no vídeo, agora no período da tarde fica realmente essa luz difusa, então no período da manhã pega bastante sol, já que até chegar nesse momento que tem uma árvore bem aqui em cima, beleza, turma? Pessoal, notem a velocidade que a água é escoada por esse solo que foi preparado, ou seja, um solo bem drenado, que vai impossibilitar apodrecimento das raízes justamente por umidade excessiva.